Abram comigo a palavra de Deus no Salmos 107, 1. Salmos 107, 1. E eu gostaria que você deixasse aberto aí no 107, 1. Eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra nessa noite. Você crê? Aleluia. Salmos 107. Diz assim a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Feche teus olhos aí um minutinho. Pai, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor e te dar graças essa noite, Senhor. Opera, Senhor, em nossas vidas, com tua palavra, com teu poder. Senhor, que nós possamos ser conduzidos, Senhor, ao lugar, Senhor, que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós, na tua presença, no teu amor, Senhor. Deus, nesse lugar da gratidão, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o endereço do nosso obrigado. O Senhor é o endereço, Pai, fixo da nossa gratidão nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Semana passada, nós meditamos aqui na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, né? E que diz para sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E hoje eu vou entrar no mesmo caminho, eu vou dividir esse versículo 1, né, em 3 partes. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Eu vou dividir em 3 partes e nós vamos meditar na palavra do Senhor novamente dessa maneira. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, aqui no Salmo 107 mesmo. Então eu queria que você deixasse a tua Bíblia aberta. Amém? Eu coloquei como tema dessa palavra de hoje: nosso obrigado tem endereço. Eu sei a quem eu sou grato. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então é o endereço, é o CEP, né? É o CEP, é o lugar que eu sei para quem eu serei grato, mesmo diante das minhas habilidades, de tudo que eu consegui, que eu acho que foi, mas eu entendo que veio dele. Amém, igreja? Então Ele é o lugar, esse lugar, o endereço do meu obrigado. Cremos que o nosso Deus é Pai, como a gente ouviu aqui, e que Ele tem sempre algo especial nas nossas vidas. Ele tem algo que Ele quer revelar relacionado à nossa história, de onde nós viemos e para onde nós vamos nele. Então sempre há um endereço, algo que nós precisamos entender. Do Senhor vem todas as coisas. Deem graças ao Senhor, agradecer a Deus. Ele é o motivo maior da minha gratidão, o endereço do meu obrigado. Se você fosse escrever uma carta e essa carta fosse agradecimento, você colocaria o endereço CEP, Deus, em Jesus Cristo, para Ele, lá nos céus dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso obrigado tem endereço. Nosso Deus é o alvo da nossa gratidão. Nós o reconhecemos que Ele é a fonte de tudo que temos e somos. Amém? Um dia Herodes, Pôncio Pilatos, diante de Jesus, olhou para ele e falou: por que tu não responde a mim o que eu te pergunto? Por que você não responde o que eu te pergunto? Tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar? E Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade teria se do alto não fosse te dado. Esse é o endereço de tudo que temos e somos. Aleluia. Jesus, em Atos 17, 28, o apóstolo Paulo, na Grécia, né, ali no berço da sabedoria humana, né, ele chega para aqueles homens e ele diz:
pois nele vivemos. Falando de Deus, falando de Jesus Cristo, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aleluia. Você pode ler Atos 17 na sua casa, você vai se maravilhar com a sabedoria que Deus derramou na vida de Paulo. Veio da onde? Veio de Deus. Aleluia. Romanos 11:36. Romanos 11, ali a partir do 15, diz: quão insondáveis são os teus pensamentos. Os conselhos de Deus, né, são inescrutáveis, né? O pensamento de Deus são difíceis de nós compreendermos. E ali no 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Hoje nós temos motivos para agradecer a Deus, pois ele nos conduziu a um caminho. Quem não tem um endereço certo não sabe para onde vai. Então nós temos hoje um endereço certo de gratidão. Nós sabemos que vamos a Deus. Aqui no Salmo 107, do 4 ao 8, ele fala de uma característica de alguém que está perdido. E ele usa alguns termos que diz assim, o 4 até o 8, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler na NVI. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Que eles agradeçam a Deus. Eu e você somos esse. Nós andávamos por terras áridas, nós não tínhamos caminhos, nós estávamos perdidos, mas Deus nos achou. Não nos achou? Deus não achou você? Não foi Ele quem te achou? Aleluia. Então Deus Ele tem algo para aqueles que estão perdidos. Ele os acha, Ele os encontra. Ele é o nosso novo e vivo caminho. Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. Eu e você não estamos mais sem saber para onde ir. Nós vamos para onde? Para o céu. Da onde veio tudo aquilo que Deus está fazendo e construindo em nós, através de Jesus. Esse é o nosso lugar. Então nós temos que agradecer, e a nossa gratidão é a Ele. Muitas vezes as coisas que acontecem são tão ruins, né? A gente contesta a Deus: por que está acontecendo isso? Mas essas coisas ruins, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Vocês acham que essas pessoas que foram, vamos lá, vou ler aqui de novo, estavam famintos e sedentos. 4, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Eles estavam perambulando. Nós éramos assim quando não tínhamos Jesus. Nós éramos assim. Há muita gente que ainda vive isso, mas Jesus, Ele está aqui. É Ele que nos leva a esse lugar. Ele é o vivo e único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é esse lugar, esse caminho. É a Ele que nós temos que dar graça. A graça com endereço nos leva ao lugar onde Deus quer nos levar. Porque quando a gente agradece a Ele, a gente se relaciona com o nosso Deus e Pai, assim como o Renato falou aqui. E Deus e Pai se revela. Você acha que Deus não quer se revelar? Ele é o maior preocupado, o maior interessado em você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, em você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você nessa terra, até voltar para o céu. Amém? Estávamos perdidos, mas hoje fomos encontrados em Cristo, nosso caminho vivo. É tão interessante que aqui no Salmo 107:2 diz assim: assim diga os que o Senhor resgatou e os livrou da mão do adversário. Segurança.
segurança, segurança. Aleluia. 107:2, assim o digam os que o Senhor resgatou e os livrou da mão do adversário. Você está seguro. Hoje você está seguro, porque Jesus te achou. Ele te colocou numa cidade habitada. Aleluia. E reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, diz o 3, do Norte e do Sul. Estávamos perdidos. Ele nos agregou, nos trouxe para sermos ovelha do seu rebanho, do seu povo. Jesus Cristo, nosso pastor. O nosso pastor. Aleluia. Aleluia. Nós estavam famintos e sedentos, diz o 5. E suas vidas iam se esvaindo. Tínhamos sede e fome. O que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. O que Jesus diz? Eu sou a água, quem vier a mim beberá. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse ele. Amém. 105, famintos e sedentos. Jesus, aleluia, aleluia. Os 6, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontrava. Paz, paz. Jesus é o endereço da paz. Ele é o príncipe da paz. Amém, igreja? Agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Porque Ele é bom. Vamos para os 2. Deus é bom. É isso. Deus é bom. Sua bondade está no fato de que é a sua característica. Ele é um pai. É tão interessante que Deus, Ele se comunica conosco de uma forma a demonstrar que Ele é bom, né? Ali em Mateus 7, do 9 ao 11, diz assim: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então o nosso Deus é Pai e Ele é muito, vou usar muito mais bom. Ele é muito mais bom do que um pai. E Ele compara o Pai como alguém bom, mas Ele é muito mais. A sua bondade excede a de um pai. Aleluia, aleluia. O que poderíamos dizer sobre o pai do filho pródigo? Eu lembrei disso, gente. O pai do filho pródigo, eu vou ler o que eu escrevi exatamente. Ele deu a herança ao filho que lhe pediu, como dissesse ao pai: para mim você está morto, não preciso esperar pelo testamento depois da sua morte, dá a minha herança, isso é que me importa. E aquele pai, com aquela bondade, entregou a herança a seu filho, e seu filho foi embora, gastou a herança com prostitutas, com farra, e aí naquela terra teve fome. Naquela terra teve fome. E aquele filho, ele se lembrou da casa do pai. Ou seja, ele se lembrou de que Deus é bom. De que Deus é bom. E ele ficou ensaiando. O que eu vou dizer para o meu pai quando eu chegar lá? O que eu vou dizer para ele? Pai, trata-me como um dos teus funcionários. Porque ele lembrou que os funcionários recebiam coisas boas do pai. Eu lembro disso sobre o mente de servo, né? Às vezes a gente tem medo de servo, a gente só quer servir Deus. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te servir. Aí tu esquece que tu é filho. Que Deus não quer o teu serviço. Ele quer o teu coração. Ele quer um relacionamento maior contigo como filho. Ele quer que você exponha a sua vida, exponha as suas dificuldades. Sabe que Deus não conhece o meu pecado, não conhece o seu pecado? Para pensar. Você acha que Deus não conhece a tua estrutura, os teus pensamentos ruins sobre as pessoas, as tuas desconfianças, o teu orgulho?
Será que Deus não sabe isso, gente? Ele sabe. E aquele filho chegou diante do pai, e como estava o pai? O pai ficou esperando o filho na entrada da casa. Olha como Deus Pai é bom. Ele fica esperando os seus filhos retornarem para Ele, porque Ele os ama, porque Ele é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Um dia eu notei que as trevas, elas fazem de tudo para que a gente ache que Deus não é bom, sabe? Principalmente na nossa história. E eu olho para mim, eu falo da minha, porque eu cresci num lugar onde meu pai era alcoólatra, doidão, bebia, se transformava num bicho. Batia na minha mãe, batia em nós, batia em todo mundo que viesse pela frente. E batia com qualquer coisa que tivesse também, desde facão até tudo. E aí virava um bicho, né? E minha mãe, tadinha, sofreu, crescer nesse lar, até o dia que minha mãe fugiu dele, né? Vivemos na pobreza. Eu lembro que um iogurte era coisa de rico para mim, quando eu era pequeno. Quando eu era criança, iogurte era coisa de rico. Iogurte na minha casa era muito raro. Só quando eu ganhava na casa da mulher onde minha mãe da família onde minha mãe trabalhava. Que aliás, eu lembro assim claramente desses momentos. Eu tinha tudo para dizer que Deus não era bom. Pelo meu pai, pela minha mãe, que depois matou ela, deixou a gente sozinho, com 17 anos de idade, eu sozinho, responsável pelos meus 2 irmãos. Com 17 anos de idade, eu fui ser pai dos meus irmãos. Terrível experiência, porque eu não tinha estrutura nenhuma para ser pai deles. Eu tinha motivo para dizer que Deus não é bom. Mas Deus pegou tudo isso que era ruim. Quando eu conheci Ele, Ele disse: olha, eu tenho algo bom para ti. Eu tenho algo maravilhoso na tua vida. Eu tenho algo que eu quero fazer contigo. E Ele não mudou. Aquilo que é ruim na sua vida, os seus pecados, tudo aquilo Ele pode transformar em algo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundará a glória de Deus. Todo aquele que se arrepende, ele volta para o Pai. E aquele homem, aquele jovem filho, voltou para o pai que o esperava de braços abertos. E o pai nem deixou que ele falasse aquilo que ele ensaiava. O pai o abraçou e apertou e falou: meu filho, que bom que tu retornou. O pai deu banho, trocou as vestes, botou vestes limpas, colocou uma sandália nos seus pés, colocou uma aliança, que significa autoridade, colocou uma aliança no dedo dele, que significa que ele tem autoridade naquela casa. Depois de ele ter desperdiçado os bens, a herança dele, o pai não valorizava a herança, o pai valorizava ele. O pai não valoriza as coisas daqui da terra, ele valoriza você. Você tem valor para ele. Aquele que se arrepende encontra lugar nos braços do pai. E aí o pai fez uma festa enorme, uma festa para o filho que retornou, para o filho que estava perdido, mas foi achado. Amém? Aleluia, aleluia. Porque Deus é bom. Deus é bom. O pai deu a herança e aguardava o filho à porta até que o filho retornou. O pai nem deixou que ele completasse a frase que o filho havia ensaiado. O filho arrependido havia ensaiado para dizer ao pai. Mas o pai, em sua bondade, o abraçou, o lavou, o vestiu, o colocou as sandálias em seus pés e um anel na sua mão. Aleluia. Sim, o nosso Deus e Pai sempre faz festa por quem se arrepende. Sempre. É a única coisa que a gente ouve falar que tem festa no céu. É um pecador arrependido. Nós devíamos ver isso mais na igreja, né? Porque quando o Deus se alegra, eu sinto. Você sente quando Deus se alegra? Eu sinto quando Deus se alegra. Algumas experiências eu já tive de sentir a alegria de Deus. Oh, coisa boa.
não sei nem por que eu estava pulando, não sei nem por que eu estava dando risada, não sei nem por que eu estava correndo, não sei nem por que eu estava dançando. Era a alegria de Deus. Ah, como é bom a alegria da salvação. É direito teu, vem no teu relacionamento com Ele. Aleluia, aleluia. Com os rebeldes, né? Tem mais uma coisa que está aqui, escondido aqui no Salmo 107. Os rebeldes. Aquele filho era um filho rebelde. E a rebeldia o acorrentou, o prendeu. E só quando ele caiu em si, a palavra diz quando ele caiu em si, ou seja, Deus convenceu ele que ele estava preso. Ele saiu na direção do Pai. Agora eu vou ler aqui com vocês Salmo 107, dos 10 ao 22. Diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. 11. Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Você vê que foi um resultado, né? Um resultado que levou ele a esse lugar. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Trabalhar com porco e desejar comer a comida do porco é um trabalho pesado. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Aquele filho ficou sozinho. Na sua aflição, 13, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Continua, 18, porque ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Claro, aleluia, sem Deus. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os enviou a sua palavra e os curou. Ele enviou as suas palavras e os curou. Os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Diz o 21. Você vê que isso Deus às vezes fez na minha vida e na sua vida? Quantas vezes a gente já desobedeceu a palavra do Senhor, gente? Ou sou só eu que penso isso? Quantas vezes a gente já saiu longe e de repente a gente esteve nas trevas? Tem gente com depressão, tem crente com depressão. Ninguém está livre disso. Por isso que a gente não deve ser religioso. O religioso bota máscara, fala, está tudo bem, mas não, está passando por dificuldade, está passando por luta. Como é bom quando a gente fala, quando a gente é realmente legítimo. Está difícil, pastor, não estou aguentando, está doendo. Talvez o pastor não tenha a solução, mas um abraço é tão bom, né? Ou uma oração. Quantas vezes que Deus me surpreende quando alguém me pede oração e Deus derrama. Eu falo, ah Deus, como Tu é lindo. Porque acha que eu também não recebo. Claro que eu recebo. Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Às vezes eu oro por alguém que está fechado e nada acontece. E isso acontecia até com Jesus, gente. Por isso que Jesus olhava para a pessoa e dizia, tu tem fé que pode acontecer? Eu acredito que deve ter vezes que, olha, deve ter sido difícil. Teve, lembrei agora, na cidade de Jesus nada aconteceu, ninguém cria em Jesus. Ah, filho de José, aí ó, filho de José carpinteiro, filho da Mariazinha, tá louco, tá estolo, né? Que é isso? Isso não dá nada. Mais ou menos assim, não é? Aleluia. Vê como nós precisamos estar com o nosso coração claro, entender e conhecer o nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, estou em todos os lugares, sabe todas as coisas e tem todo o poder. Todo o poder. Esse é o nosso Deus. Agindo Ele, quem impedirá?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou, como não nos dará todas as outras coisas nele? Nele, Jesus. Quem tem Jesus aqui? Quem tem Jesus aqui? Glória a Deus, glória a Deus. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Ah, como é bom falar do amor de Deus. Quando a gente olha aqui o Salmo 107, o Salmo 107 sempre mexeu comigo, porque eu lembro de ler ele e me chamar a atenção, o quanto tem coisa ali trágica, o quanto tem coisas ruins, mas também tem o extremo do cuidado de Deus, e ele mostra exatamente, você pode ler em casa e meditar, ele mostra exatamente o retrato do homem que está sem Deus, que anda nessa terra sem Deus, até que Deus o encontra, até que Deus o atrai a Jesus. Jesus disse: ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer, e eu não abro mão dele, ninguém o arrebata da minha mão. Você tem consciência disso? Quem tem consciência disso aqui que eu estou falando? Tu está na mão de Jesus? Tu está na mão de Jesus? Então deixa Jesus te guiar. Eita, o negócio é bom, tá? Ser guiado por Jesus é bom demais. Andar na presença dele é bom demais. Jesus é a expressão do amor de Deus em nossas vidas. Ele deu o seu maior, seu melhor. Ele deu o seu melhor como prova de amor, Jesus Cristo. João 3,16, vocês conhecem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Por isso que o seu amor dura para sempre. O amor é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Sabia? Tu vai levar o amor que tu tem por Deus para o céu? Tem uma frase de C.S. Lewis que depois eu descobri, é de um livro que eu ainda tenho que ler, que se chama O Grande Divórcio. Esses tempos eu ouvi alguém falar, eu falei: ah, então é esse livro que eu sempre falo. O Grande Divórcio é o nome do livro. Eu vou procurar para ler. Que diz que C.S. Lewis diz assim, ele diz dessa maneira: se você não amar a Deus o suficiente agora na terra, o céu seria para ti como um inferno, porque tu vai ter que ficar com alguém a eternidade sem amar essa pessoa. Então aonde que nós temos que começar a amar Deus? Agora. Agora que nós temos que começar a amar Ele. Você crê? Amém. Glória a Deus. Amados, na última célula que nós tivemos de mulheres lá em casa, que eu compartilhei, acho que aquelas que estavam lembram, eu falei que o Senhor sempre colocou no meu coração ser grata. E eu nem imaginava que viria esse tema, porque realmente eu sempre fui uma pessoa que procurei olhar o copo cheio. Em meio a tudo que eu vivia na minha vida, tudo que eu vivi, tudo que nós passamos aqui, eu sempre pedia para Deus para olhar o lado bom. E durante esse tempo de 21 dias de oração que a Aldonir esteve aqui, Deus sabe quanto é difícil para mim acordar cedo, mas amanhã eu estarei aqui porque eu me comprometi com o Senhor. Não me julguem porque eu viajo na quinta, então na quinta eu não fugi, amém? Eu vou até São Paulo dar uma olhadinha na nossa filha, para vê-la, e vou ficar até domingo, mas domingo eu chego em nome de Jesus, ali na metade do culto, mas eu venho direto do aeroporto com mala e tudo. E eu lembro que eu clamei ao Senhor, não pude estar aqui na vigília, que eu estava muito gripada, e eu clamei ao Senhor em relação, eu comentei com as mulheres que eu estou há um mês sem Instagram, porque eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, eu quero mais tempo contigo, eu quero viver mais relacionamento contigo. Nós não podemos ser filhos virtuais, que têm relacionamento com o Pai só através de pregações. Pregações é legítima, abençoa, abençoa.
mas aqui é a casa do Pai. E qual que é o filho que não gosta de estar na casa do Pai? É aquele que tem problema com o Pai. E deixa eu falar uma coisa para você, que eu vivenciei nesses 5 dias. Eu tinha um probleminha com o Pai. Não vou entrar profundamente, porque já está finalizando o tempo. Vou compartilhar, porque eu, com certeza, vou ser escalada nos próximos domingos aí para ministrar, porque eu estou cheia de palavra, cheia de coisas, das coisas que Deus, porque Deus falou comigo 5 dias, dia e noite. Dia e noite. Ele só parou quando eu fui tomar banho para me arrumar para vir para cá. Não é? Eu falo pouco, imagina esse homem na estrada. Porque Deus ministrando, Deus me usando, e Deus me usando. Por quê? Porque eu falei para o Senhor conhecia meu coração. Pai, eu quero mais tempo contigo. Aí ele falou, sabe, olha o teu tempo no Instagram, olha o teu celular, quanto tempo tu fica lá. Como assim tu quer mais tempo comigo? Larga o Instagram, o tempo que você fica no Instagram, fica comigo. Pergunto para vocês, nesses dias aí, faz 1 mês que eu estou sem Instagram, estou sendo muito transparente, amém, irmãos? Eu não tive tempo, porque eu fui para o YouTube, eu fui para o Pinterest, eu fui para a rede de notícias. Olha como é doente o vício. Eu precisava girar, eu precisava ver as coisas. E aí, eu fiz um propósito de jejum. Estou até mais magrinha aqui, para aquelas que notam bastante. Mulher nota tudo, né? Estou um pouquinho mais magrinha. 38 dias jejuando. Depois das 6 da tarde, eu não comia mais nada. Foi só jejum. Não teve oração. Foi um jejum intermitente para eu emagrecer. Não valeu nada. Claro, emagreci, né? Mas para Deus? A gente negocia, a gente dá o jeitinho, mas ninguém engana Deus. E eu pedi para Deus, e eu clamei para Deus. No dia da vigília, eu tive a garganta, domingo retrasado eu tive problema com a garganta, fiquei doente, né, muito mal. Logo 2 dias depois, o Aldoni ficou. E o Senhor ministrou no meu coração. Vocês são uma carne só. O que você não faz, reflete nele. O que você opera nele. E aí me veio a responsabilidade. E aí eu lembro que eu não vim na vigília porque eu tomei remédio aquele dia. Fiz o chazinho lá, que tem que ir para as cobertas, não pode sair. E eu dizia, daí ali o Espírito Santo me pegou e falei, Senhor, eu quero estar na igreja, eu preciso ir, eu preciso clamar, eu quero mais. E o Senhor falou, clama em casa. Eu compartilhei, acho que na intercessão, no grupo da intercessão, que o Senhor falou para mim, eu falei, eu quero me encher do Espírito Santo. Para resumir, o Senhor conhecia o desejo do meu coração, mas Ele sabia que a minha mente, as minhas emoções me controlavam. E eu dei o jeitinho. E fui, o Aldoni falou, no começo do mês, tem um evento, M-Fire, pastores, uma convenção de pastores do mundo inteiro. Nem sabia, nem abri o link. Ele falou, nós vamos, tu vai dar jeito no teu trabalho, imagina, terça, quarta, quinta, sexta. Nós tínhamos umas horas em AV, Deus é bom. E conseguimos esse tempo. E eu obedeci. Irmãos, Deus fez os 5 dias. Se eu falar aqui, acho que a gente vai virar à noite. E vocês não vão se mover. Porque vocês não têm noção do que Deus fez. Eu vou compartilhar, mulheres, nas próximas células. Amém? Eu vou trazer a palavra em nome de Jesus aqui. Eu vou continuar compartilhando. Queria falar de tudo agora. Queria, mas não tem como. Daqui a pouquinho o louvor já sobe. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Deus ouviu meu coração. Deus sabia que eu precisava. E eu fui. Eu nem sabia, eu achei que era tudo na CCC. Cheguei, era no alcance do Subirá. No qual
um tempo que eu tive com Deus, eu deixei de seguir todos os pastores. Só olhei para Jesus. E ele estava na minha lista. E quando eu me vi, eu estava à frente dele e da esposa dele. E eu e ela conversando. E eu lembro que ele chegou, olhei para a cara do Adonir, tipo, meu Deus. E Deus me colocou lá em lugares de pessoa que eu tinha. Aí eu falo para você, pastor, assim, Deus mostrou meu coração. Aproveitei e fiz limpeza lá, minha sobrinha é dentista. E eu lembro da imagem que ela me mostrou. Tia tem uma carizinha bem pequenininha, que é uma bem pequenininha, vamos tratar. Eu falei, pode tirar tudo. Fiquei 4 horas sentada com ela, ministrando na vida dela, falando com ela. E Deus me mostrou, meu coração estava assim, ó, com aquela bem pequenininha, tá, irmãos? Não era tão feio, não. Era pequenininho a ferida. Mas fez um estrago muito grande na minha vida. E Ele me curou dessa feridinha. Ele derramou bálsamo de Gileade sobre essa feridinha. E eu vou compartilhar no decorrer o que Deus fez na minha vida e o que Ele tem para fazer, porque Ele me mostrou cada pessoa que precisa e que está com a mesma ferida que a minha, que acha que perdoou, que acha que está tudo bem, mas segue com essa ferida. Porque a gente perdoa, diz que perdoa porque a gente precisa cumprir o protocolo de crente. A gente perdoa porque a gente precisa dormir, a gente quer ir para o céu. Vai que Jesus veio essa noite e eu não perdoei. Te perdoo, não é? A gente perdoa porque tem a Santa Ceia. Mas a feridinha permanece. Então nós vamos chamar algumas pessoas, nós vamos conversar com algumas pessoas, porque Deus me trouxe pessoas, exatamente pessoas, que têm a mesma ferida que a minha. Não é uma ferida de outra situação, é a mesma que a minha. E outras, Deus vai nos ajudar a curar. Amém? E outra coisa que eu quero falar para vocês, nós estávamos lá perante pastores do mundo inteiro. Lembra que eu falei que eu não sabia o que era o evento? Eu fui para obedecer? Eu achei que era na CCC, eu achei que tudo era na CCC. Não, era uma convenção de pastores do mundo inteiro. E Deus falou através daquele povo grandiosamente sobre o Brasil, sobre os profetas. Deus falou sobre essa igreja. Deus falou sobre este ministério. Deus falou que aquilo que Ele começou, eu vou falar porque todos precisam ouvir. Aqueles que são antigos, que permaneceram, mas aqueles novos que estão chegando, precisam saber. Aqueles que permaneceram, glória a Deus pela sua vida, que você você se abalou sim, você teve vergonha sim, assim como nós, você buscou outros lugares sim, ofereceram, convidaram vocês para outros lugares sim, mas você sempre teve uma convicção, assim como eu e o meu esposo tinha. Aquilo que Deus começou nesse lugar que Ele prometeu há 33 anos atrás, quando foi fundado esse ministério, Ele vai fazer. Os pecados, tudo que aconteceu aqui, nada mudou. Lembram? 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós nos humilhamos, nós passamos 7 meses pedindo perdão, quando nós assumimos, e orar, nós seguimos, oramos, e se converter dos seus maus caminhos, nós nos convertemos. O Senhor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele sarou meu coração. Ele vai sarar de todos que assim quiserem.
E não fica por aí. Eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus ouvidos estarão inclinados à oração deste lugar. Ei, tudo que você colocar diante de Deus, neste lugar, Deus vai fazer. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Ele vai fazer muitas coisas, Ele vai fazer. Vocês não têm noção o que Ele vai fazer. Todas as promessas nesses 33 anos, eu estou emendando, porque nós falávamos 3, agora nós vamos corrigir. É 33, nós somos frutos dessa terra. Eu não tenho mais vergonha de falar. Eu não tenho mais vergonha, Jesus me curou. Nós somos frutos dessa terra. Você sabe que você é fruto dessa terra. 33 anos, muitas promessas Deus me fez lembrar. Deus me trouxe cada promessa. Rios de águas vindo através do altar. Essa água ela limpa, lavava o altar. Isso eu vi muitos anos. Eu vi. Deus me mostrou sem eu entender nada. E descendo, e essa água descia, e percorria toda a igreja. E outras promessas que eu vou compartilhar com vocês, irmãos, porque senão eu vou estar dizendo, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu precisava compartilhar isso. Tem muito mais para compartilhar, mas é isso que eu quero que vocês saibam. Começa, hoje é 10 de novembro de 2025. Você que tem a memória curta, escreva. Você que guarda datas, guarde esta data. É um novo tempo. Não é um novo lugar, é o mesmo lugar. Lembram? Para alguns nós oramos tanto tempo para trocar esse nome. Deus não nos deu esse nome novo, porque era esse. Muitos ministérios grandes, lembram? Nos ofereceram. O que Deus falou? Permaneça. Não olhe. É vocês. E Deus confirmou coisas lindas em relação a mim e o meu esposo. Tudo fez sentido. Desde a nossa existência até o dia de hoje, 10 de novembro. Então é sobre isso, irmãos. 33 anos, todas as promessas. E para finalizar, no primeiro dia que eu cheguei lá, Deus falou que esse ministério era igual Nínive, a cidade de Nínive. E que Aldonir, nós éramos Jonas. Amém? Quem sabe entende. Deus mudou. Deus mudou. E nós estamos aqui. Você pode aplaudir a Deus por isso? Você consegue ver gratidão a Deus por isso? O seu amor dura para sempre. Essa semana, lá, enquanto nós estávamos lá, Espírito Santo, cada louvor era diferente. E eu já ouvi esse louvor tantas vezes, que é um louvor chamado Pardal, do ministério chamado Drops. E uma coisa daquele louvor me chama a atenção, e eu já ouvi essa frase em outros louvores. Eu vou ler o louvor inteiro aqui, mas eu vou ressaltar essa frase do amor de Deus. Deus do secreto sempre me ouve.
és minha fonte, minha porção para a vida inteira. Eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. Deus de aliança sempre me encontra. Essa parte, sempre me encontra, sempre me encontra. Quantas vezes que mesmo eu dentro da igreja, mesmo nos caminhos dele, eu estava perdido. Quantas vezes que você mesmo aqui está perdido. Mas essa é a verdade, Deus sempre te encontra. Você está aqui nessa noite, você foi encontrado pela bondade dele. Sabe por quê? Porque ele é um Deus de aliança. Ele fez aliança contigo. Ele entregou seu filho, derramou seu sangue precioso, o sangue dessa aliança. Você crê, igreja? O seu amor sempre me encontra. O amor de Deus é fiel. Quando a gente lê aqui o Salmo 107, no versículo 8, que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal, um amor fiel, é um amor fiel. Você está passando por luta, a fidelidade de Deus não mudou, porque é uma característica dele, ele é bom e ele é fiel. E mesmo nós sendo infiel, ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele é fiel. E se nós continuarmos lendo, olhando para dentro desse salmo, que ainda tem mais coisa aqui dentro, gente. Tem tanto tesouro dentro da palavra de Deus, escondido para você, que te traz identidade, que ele faz te dar visão. Eu lembro quando eu era novo convertido, de eu ouvir Satanás dizendo que ia me matar, que ia me destruir. E um dia eu tive uma experiência de eu ver a mão de Deus bem grande. Falei isso poucas vezes na minha conversão, vou falar hoje. E eu falei, Deus, o que é isso? E aí eu me assustei. Uns dias depois, novinho convertido, eu dentro da igreja chorando na presença de Deus, eu falei, Deus, fala comigo. E eu abri no Salmo 139, tu me cercasses pela direita e pela esquerda, e pusesse a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é elevado demais, grandioso demais, que eu não posso alcançar. E eu chorava, Deus está cuidando de mim. Deus não vai deixar que Satanás me destrua. Você acha que contigo não é a mesma coisa? Deus colocou a mão dele sobre você. Ele colocou a mão dele sobre você. Deus não faz acepção de mim, de você. O que eu vivi nesses 5 dias não é para mim, é para nós. Deus é altruísta. O que a minha mulher viveu, porque ela viveu muito mais do que eu, tá? Ela viveu muito mais do que eu, porque como ela se mover e eu junto com ela, nós vamos viver o propósito de Deus, como você vive hoje. Se você se posicionar, se você deixar ser achado por Deus, a pessoa que está do seu lado vai receber. Não só seu esposo, sua família, seus filhos, toda a sua família vai receber. Gente, existe terra doente, existe terra que estava adoecida, existe terra que estava doente, e Deus curou a nossa terra. Deus curou essa terra. E eu não falo só aqui da igreja, eu falo da terra do nosso coração, porque agora nós vamos receber semente. Porque agora nós vamos receber semente na terra que vai brotar. Você crê nisso? Talvez você não esteja entendendo tudo isso, mas Deus vai fazer você entender. Tem coisas que a gente não entende agora, que a gente entende só no futuro. Amém? Tinha coisas que a minha esposa entendeu nesses 5 dias, que ela não entendia antes. E Jesus diz, há 21 anos? Há 21 anos ela não entendia, aí ela entendeu nos 5 dias.
Jesus disse isso. Ó, tem coisas que eu não posso falar para vocês, vocês não vão entender. Gente, está dando o horário do culto. Esse povo, olha, fala. Aleluia. Eu vou ler aqui três capítulos que falam sobre a fidelidade de Deus. O 107:8, o 107:15, que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. O 107:21, a mesma coisa. Precisamos agradecer por esse amor leal e crer no que Deus permite acontecer em nossas vidas, mesmo as coisas que não compreendemos hoje. Se permanecermos crendo nesse amor leal, veremos as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Do 107:22 ao 31, fala sobre algo interessante. Fala sobre comerciantes que trabalharam em alto mar. Fizeram-se o mar navios para seus negócios. 23, 24, e viram as obras do Senhor, as maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam os céus e desciam os abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem, cambalearam todos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, Ele os tirou da tribulação que se encontravam, reduziu a tempestade em uma brisa serena, e as ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou a um porto almejado. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Do 22 ao 31. Olha só, se esses homens não tivessem passado pela tempestade, eles não valorizariam a bonança da brisa suave que Deus fez soprar. Se eles não tivessem passado por esse vendaval de ondas enormes que os levava lá no céu e lá no abismo, eles não valorizariam aquilo que Deus fez e o seu amor. Eu não sei onde você está, se você está lá no céu ou se você está no abismo, mas eu quero dizer que isso passa. E Deus sopra a sua brisa e te leva ao porto almejado, ao endereço que Deus estabeleceu para você chegar. O céu, o céu, o céu. Você crê nisso? Queria que você ficasse de pé nessa noite. Como diz alguns pastores aí, fica de pé como se fosse acabar já. Amém? Aleluia. Duas coisas que nesse salmo me chamam muita atenção. Toda vez eles clamam e Deus responde. Eles clamam e Deus responde. Ele responde com amor, com resolução, com amor fiel, com salvação, com segurança, com proteção e com sabedoria. Com sabedoria, de gente que entendeu quem Deus é e que faz eles viverem o propósito de Deus com maturidade. Amém? O finalzinho do salmo, eu ainda tinha mais coisa, mas é isso aqui que o Senhor tem hoje. No 43 diz assim: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Quem é sábio? Quem entende tudo que Deus faz, quem vive relacionamento com Ele, quem passa por dificuldades crendo que Deus está no controle, que continua perseverando e buscando o seu amor, diante das lutas, agradece, 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 porque Deus não mudou, Ele continua fiel. Amém?